No princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Olá, hoje iremos meditar no profeta Isaías e trazer para a nossa vida cristã por que a nação de Israel, que foi um povo escolhido, que foi um povo tão próximo a Deus, porém o Senhor os chamou de cegos e surdos e permitiu que fossem tomados, capturados e enlaçados pelo inimigo. Sou o pastor Fábio Souza e o título desta mensagem é Coloque sua vida cristã em ação. Sejam todos bem-vindos. A Bíblia fala que a Assíria tomou Israel, a Babilônia capturou Judá e agora um novo império, os persas, entravam em cena. O povo de Deus foi submetido a grande sofrimento. No livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículos 18 a 25, a nação de Israel foi chamada de meu mensageiro e recebeu a missão de servir a Deus. Israel deveria ser uma luz para as nações gentias, isto é, ser uma luz para as pessoas que não fossem israelitas. Porém, devido ao pecado e à rebelião, eles fracassaram. E naquela ocasião, Deus chega a chamar Israel de surdos e cegos. Isaías 42, 18, 19. Surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego, como o galardoado, e cego, como o servo do Senhor? O Senhor disse que Israel via muitas coisas, mas não guardava nada do que via. O Senhor disse que Israel tinha ouvidos abertos, mas não ouviam nada do que Deus falava. Isaías 42, 20. Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. Na sequência, Deus declara o seu amor por Israel e como havia estado com eles. Isaías 42, 21. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Porém, Deus declara também sua tristeza, porque devido à cegueira e surdez espirituais, seu povo estava sendo castigado, seu povo estava sendo tomado por seus inimigos, estava sendo enlaçado pelo inimigo e não havia ninguém para livrá-lo. Deus permitiu que o povo fosse capturado e exilado a fim de discipliná-los por causa dos pecados. Isaías 42, 22. Mas este é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre. São postos por despojo e ninguém diz, restitui. Mas o que será que veio a causar tristeza no Deus de Israel? O que será que desagradou tanto ao Senhor? Ao longo da Bíblia, podemos verificar que no meio daquele povo, eu imagino que não eram todos, mas muitos estavam rebeldes e pecadores. Porque, mesmo tendo conhecimento sobre a palavra e as coisas de Deus, demonstravam uma atitude, demonstravam uma conduta de vida, por vezes contrárias aos ensinamentos do Senhor. Muitos estavam envolvidos com coisas como imoralidades sexuais de diversas formas. Outros ouviam e viam a palavra de Deus, mas seguiam suas próprias paixões, a ponto de perderem a vergonha e a decência. Alguns, ao invés de adorar somente ao Senhor, resolviam adorar a espíritos, adorar pessoas e ídolos, e também adorar instituições ou objetos, como se estas coisas tivessem maior poder do que o próprio Deus e sua palavra. Muitos se envolviam com feitiçarias e magias e chegavam a usar drogas e outros materiais para praticar atos abomináveis aos olhos do Senhor.
Outros tinham uma luta desenfreada pela busca do poder e a ganância, sendo causadores de brigas e confusões, gerando inimizades e invejas, chegando ao ponto de eliminar o seu próximo devido suas ambições egoístas. Se deixavam levar ao descontrole de suas faculdades físicas e mentais, com o uso de drogas, bebidas e coisas semelhantes. Alguns levavam uma vida de enganar, passar a perna em tudo e todos, para levar vantagem e satisfazer seu ego, se achando o mais esperto e inteligente. E nesse panorama de pessoas chamadas por Deus para serem luz nesta terra, porém, que não se esforçaram para levar uma vida agradável às vistas do Senhor, Deus decreta sua palavra e entrega Israel. Fica claro que a derrota e o exílio teriam de ser experimentados por seu povo. Não porque o Senhor fosse incapaz de protegê-lo, mas antes porque ele escolhera e determinara que fossem assim punidos devido à cegueira espiritual. Isaías 42, 23 a 25. Quem há entre vós que ouça isso? Que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Porventura, não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor, mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. O Senhor disse que Israel via muitas coisas, mas não guardava nada do que via. O Senhor disse que Israel tinha ouvidos abertos, mas não ouviam nada que Deus falava. Isaías 42, 20. Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. Fica uma reflexão. Como puderam Israel e Judá ser servos de Deus e ainda assim ser tão cegos? Como puderam ser tão próximos de Deus e enxergar tão pouco? E pelo mesmo desrespeito a Deus, mais tarde, Jesus condenou os líderes religiosos de sua época. João 9, 39 e 41. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas, como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Aqueles homens perguntaram a Jesus se eles também eram cegos. Jesus respondeu que se eles ainda fossem cegos, não teriam pecado. Mas como eles agora enxergavam, ou seja, como eles agora tinham conhecimento e falavam da palavra do Senhor, porém não eram cumpridores da palavra, o pecado permanecia. Aquelas pessoas tinham conhecimento sobre as Escrituras Sagradas. Aquelas pessoas viam e ouviam as Escrituras. Jesus estava alertando que suas atitudes, Jesus estava alertando que a condução de suas vidas não estava em acordo com o que eles viam e ouviam. Às vezes, a cegueira e a audição parcial, que aqui consiste em saber e ouvir o que é certo, mas não fazer o que é certo, pode ser pior do que não ver e não ouvir nada. A questão aqui não é julgar ou condenar estas pessoas por suas falhas, mas entender que somos duplamente culpados se repetimos os mesmos erros. Tiago 1 e 22 diz: E sede cumpridores da palavra, e não
somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Os comentários de Tiago nos dão uma boa ideia de como os cristãos devem ser. Eles têm uma atitude positiva com relação às dificuldades da vida, conhecendo seu valor. Não culpam a Deus quando as coisas dão errado. Sabem onde buscar ajuda e conselho. Seus valores são corretos. Sabem controlar a língua e o temperamento. Procuram descobrir os padrões de Deus e, principalmente, vivem de acordo com estes padrões. Colocam sua fé, colocam sua obediência, colocam seu amor no Deus único e verdadeiro em ação. É importante ouvir o que a palavra de Deus diz, mas também é igualmente importante, por amor ao Senhor, obedecê-la e fazer o que ela diz. Igualmente importante. Amém? Que o Senhor nos conceda fazer uma avaliação de nossas vidas e tomar uma decisão e atitude naquilo que a nós, o Espírito Santo de Deus, revelar. Vamos orar como Jesus nos ensinou. Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que nosso Deus, o Senhor, abençoe você e os teus. Em nome de Jesus. Amém. Estaremos orando por você e os teus. Deixe nos comentários seu pedido de oração. Estando você querendo Jesus em sua vida, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Escreva nos comentários: eu quero Jesus em minha vida. Estaremos orando por você, para juntos cumprirmos o Ide de Jesus, conforme está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Para juntos cumprirmos o Ide de Jesus, ajude-nos a levar a palavra de Deus para mais pessoas ao redor do mundo. Por isso, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe o nosso canal. Caso sinta em seu coração ajudar nosso ministério com uma oferta ou contribuição, poderá fazê-la pela chave Pix. Fábio Souza Pastor, Souza com Z, fabiosouza.pastor@gmail.com. Sou o pastor Fábio Souza, Deus te abençoe grandemente e até o próximo. Haja luz em sua vida. Amém.